Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos começar mais um vídeo aula e eu trago para vocês este assunto: diverticulite, doença de Crohn e obstrução intestinal. Antes de nós começarmos a falar sobre as bases teóricas, a gente sempre apresenta o case, certo? Então nós temos lá uma paciente de 53 anos, resumidamente, né? Vamos dizer que ela apresentou dor epigástrica, essa dor ela era irradiada por hipocôndrio direito, a paciente também apresentou náuseas e calafrios, essa paciente ela passou por um procedimento de colicistectomia há 20 anos, tá? Que é a remoção da vesícula biliar, né? Há 20 anos, mas ela é recidiva, tá? Há 4 anos desse mesmo problema. A paciente ela apresenta abdômen doloroso, a palpação na região do hipocôndrio direito e região periumbilical. Tá? Os exames laboratoriais dessa paciente não apresentaram alterações significativas e essa paciente ela também possui um relatório, né, de tomografia que foi realizado há 6 meses e ela não referiu, ou seja, o relatório não referiu nenhuma presença de divertículo. Tá? Esse é um case direcionado para a diverticulite. Tá? Então, é um case que foi retirado foi um artigo científico, né, retirado da revista de radiologia, né, Revista Brasileira de Radiologia, do ano de 2019, um artigo bem, dá para dizer que presente, né, bem presente, bem recente, e esse é um case que foi complicado para o diagnóstico da paciente, por isso que eu trago ele, tá? Então, esse é um problema diferente. Nós temos dois tipos de diverticulites. A diverticulite de cólon, ela é muito mais fácil de ser diagnosticada, mas esse aqui é um case diferente. É um case que se trata de um divertículo de Meckel, tá? Que é na região ilial. Então, é um case diferente, é mais difícil de ser diagnosticado e a gente já vai entender um pouco mais o porquê. Então, antes de nós falarmos sobre as diverticulites, nós vamos falar sobre os dados de prevalência de divertículo. Né? Então, nós temos dados de prevalência de divertículo que são referentes aos problemas que acontecem, as desestruturações que acontecem no intestino, tá? Na parede do intestino, e só que elas não trazem nenhum agravo como consequência. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a maioria dos pacientes com divertículo, eles são assintomáticos, ou seja, não há problema nenhum em ter um divertículo, a não ser que aconteça um processo inflamatório ali, que seria a diverticulite. Tá? Então, dados de prevalência de divertículo são complicados da gente colocar uma estimativa, devido à questão assintomática. Então a prevalência da diverticulose ela aumenta, né, dos divertículos, essas prevalências aumentam com a idade, a gente já vai entender por quê. A população com menos de 40 anos, a prevalência é menor do que 10%, isso é uma estimativa, tá? Não é um dado tão preciso assim. E acredita-se que atinge 1% da população com menos de 45 anos. De 50% e 65% de indivíduos com mais de 80 anos de idade. Tá? Estima-se também que 10 a 25% dos indivíduos com divertículo evoluirão para a diverticulite, tá? Que é o processo inflamatório dentro do divertículo. As localizações, então, vão de acordo com o seu tipo. Ela pode ser ilial ou pode ser no colo, né, do intestino. Então a gente fala sobre o divertículo de Meckel, tá? Que é o ilial. Então o divertículo de Meckel é proposto de acordo com o nome, né, de quem o investigou, que foi esse médico Johann Friedrich Meckel,
é um médico anatomista alemão que descobriu o divertículo ileal na base da embriologia, tá? Então, ele era um anatomista, estudava bastante a embriologia e descobriu esse divertículo na região do íleon, no intestino delgado, tá? Então, eu trago essas imagens para vocês. São imagens que mostram a fisiologia, né, aonde começa o divertículo de Meckel, tá? E aí vocês observem, são figuras apresentadas no plano sagital. À esquerda, vocês vão observar ali, ao lado esquerdo da tela, um embrião, tá? Um embrião conectado através do cordão umbilical à placenta da mãe, tá? E eu vou destacar ali em amarelo. Amarelo, vocês observam todo o intestino desse embrião em processo de formação, tá? Essa é a parte inicial ali, está relacionada ao intestino médio, né? Ao intestino médio, a região que vai entrando mais para o cordão umbilical é a parte do intestino médio, tá? E ao lado direito dessa tela, vocês vão observar também num plano sagital, né? Uma figura mais completa de um embrião. Tá? Uma figura mais completa. Vocês observam a fase primitiva desse embrião, né? Fase primitiva, que apresenta lá a faringe lá em cima, tá? E seus derivados, né? O estômago, o esôfago, o duodeno, né? E então são os seus derivados ali, região gástrica do duodeno, como eu comentei, e também a fase inferior, né? Fase inferior, tá? Do intestino, que é representada ali pelo intestino posterior, tá? Só a título de curiosidade. Então aqui nós começamos a observar um pouco melhor, tá? Esse mesmo plano sagital da figura de um embrião, né, parte intestinal. Eu destaquei em verde ali, fiz um laço na cor verde da alça intestinal média, tá? Então essa é a alça intestinal média, tá? Intestino médio, representado na cor amarela, tá? E eu destaco ali para vocês por que é a alça intestinal média nessa fase embrionária, que é até a 10ª semana de vida, né, de gestação. Então, vocês observam que essa alça intestinal, ela é uma alça que ela está presente dentro do ducto encefaloentérico, né, e essa alça, ela até a 10ª semana, ela faz um giro, tá? Ela faz um giro no processo de formação do embrião. E esse giro, ele é um giro anti-horário, tá? É o giro esperado, é um giro anti-horário, tá? E aí o intestino ele vai se ajustando, né, e vai acomodando todo o intestino médio ali para que o embrião se forme de maneira adequada. Né? Então eu só destaco esse giro nessa imagem, tá, que ele acontece até a 10ª semana. É um giro no sentido anti-horário. Essa informação é importante porque a gente vai retomar ela mais adiante. Tá? É o giro do intestino médio no sentido anti-horário. Vale destacar também nessas fases do processo de formação, né, vale destacar essas imagens, tá? Então essas imagens, elas são imagens após o nascimento, tá? Após o nascimento, e vocês observam lá destacado no círculo verde a parte anatômica da abertura externa do umbigo, tá? Destacado em verde. Na imagem mais central, vocês observam o ciclo em azul, a parede abdominal ali destacada, tá? E o umbigo em vermelho, né? O círculo vermelho destacado, o umbigo, tá? Então, só para a gente se situar em termos anatômicos, tá? O que é interessante, tá? Que nós temos uma fístula, tá? Uma fístula anfaloentérica, né? Nós temos também um cordão fibroso, né? Dentro dessa evolução, tá? Do processo de formação. Essa fístula ela vai se formar e vai gerar o cordão fibroso, né? Ou seja, não existe mais comunicação entre o umbigo, né? O meio externo e o meio interno, tá?
formou um cordão fibroso, e com o passar do tempo, esse cordão fibroso ele pode deixar rastros, vamos dizer assim, tá? Então, naturalmente, tem que romper, né, esse cordão fibroso, ele vai se desprender da parede abdominal, só que ele vai deixar um rastro ali, que é um resto, né, um resto de intestino na região do ilho, tá? E a gente chama esse restinho ali de intestino, a gente chama de divertículo ilial, tá? Então, é importante a gente entender, e nessa imagem a gente observa exatamente a localização, né, do divertículo ilial, né, no intestino delgado, tá? Então, é uma anomalia, né, congênita, tá? É uma anomalia comum no trato gastrointestinal, e a incidência é de aproximadamente 2% da população em geral, tá, pessoal? 2%, tá? Os sintomas, eles podem acontecer num processo inflamatório, e eles são tipicamente apresentados dentro dos 2 anos de idade, tá? Então, até os 2 anos de idade, esses sintomas de inflamação eles podem acontecer. Então, no case que eu trouxe para vocês, era um case de uma paciente de 50 e poucos anos, então que era incomum, por isso que o diagnóstico ele foi mais complicado, tá? Então, em relação à diverticulite de Meckel, eram essas curiosidades que eu tinha para trazer para vocês, tá? Em relação à diverticulite de cólon, tá? Eu trago essas informações. É interessante nós observarmos que 85% dos episódios de diverticulite eles ocorrem no cólon esquerdo, tá? Então agora nós já estamos falando das diverticulites de cólon, tá? Não é mais de intestino delgado. Então 85% das diverticulites de cólon ocorrem no cólon esquerdo, tá? Ou seja, no cólon descendente, tá? Então, mais precisamente, elas ocorrem no colo sigmoide, tá? No cólon descendente e mais precisamente na região sigmoide, tá? Então, essas são as regiões de maior incidência de divertículo. Vocês observam ali a marcação em círculo verde, os divertículos pequenos, né? Os saquinhos pequenos de divertículos, né? Formados no intestino, tá? E vocês observem o laço em azul, o divertículo já grande, tá? Então isso pode acontecer, certo? Então como que acontece o processo de formação de divertículos? A gente já sabe que é um processo que acontece ao longo dos anos, tá? A incidência maior são em pessoas de maior idade, tá? Mais idosas, nessa região de cólon, tá? E ela acontece por um aumento de pressão intracavidade, tá? É um aumento na pressão, é um aumento no lúmen, né? Na pressão no lúmen, tá? Isso aí vai acontecendo e algumas frestas podem aparecer, principalmente na região muscular, né? Na região muscular, e esses pequenos orifícios eles podem aparecer, tá? Que são considerados os divertículos, tá? Então, a diverticulite ela afeta mais frequentemente pessoas de meia idade, como eu já falei, pessoas idosas, porém pode ocorrer em pacientes mais jovens também, tá, pessoal? A diverticulite ela complicada, ela pode ser representada por essas figuras, tá? Onde nós podemos ter a conexão com outros órgãos, no caso, nesta região sigmoide, existe a bexiga, né, nessa região, e o que pode acontecer ali é uma fístula, né? Então o divertículo ele se conecta à bexiga e o que pode acontecer é uma comunicação entre o intestino, né, por uma formação, né, comunicação do intestino com a bexiga, tá? Outras complicações também estão destacadas ali no canto inferior esquerdo, que são formações de abscessos, né?
por extravasamento, né, ruptura desses divertículos. Também o que podem acontecer são as peritonites, né, inflamações do peritônio, como eu já disponibilizei para vocês nas aulas anteriores, e também a fístula, como eu acabei de comentar. Alguns sinais e sintomas são apresentados, como eu falei para vocês. Vale destacar que existe um percentual muito alto de incidência na região do cólon descendente e na região sigmoide, tá, do cólon. Então, por essa prevalência, né, ou por essa incidência, a dor ela é um dos sinais, tá, e sintomas. A dor no quadrante inferior esquerdo, né, e essa dor ela ocorre cerca de 93 a 100% dos pacientes com diverticulite aguda, tá? Também a presença de náuseas e vômitos, febre de baixo grau, tá? E isso acontece em até 45% dos casos. Questões de fezes, má formação de fezes, né? Filiformes, fezes filiformes, as diarreias e as constipações também podem acontecer. Nos exames laboratoriais, o leucograma é muito importante, tá? Para todo e qualquer processo inflamatório, não seria diferente, né, nesta questão da diverticulite, tá? Então, 45% dos casos acontece uma leucocitose, tá? Também existem exames por imagens, a ultrassonografia, a tomografia contrastada, aí eu destaquei em azul com um padrão ouro, tá? Raio-X também, mas é mais difícil, né, de acontecer, mas existem raio-X contrastados, né, que são possíveis de diagnóstico, são passíveis de diagnósticos, e não há evidência suficiente para o diagnóstico da diverticulite aguda com base exclusivamente na anamnese e no exame físico. Tá? Então, somente a anamnese e o exame físico não são suficientes para diagnosticar as diverticulites. Os exames laboratoriais e por imagem são extremamente importantes, tá? E destacando a tomografia computadorizada de abdômen, tá? Com contraste endovenoso e oral, certo? Então eu trago para vocês exatamente as imagens de tomografia contrastada, tá? Nós temos ali os cortes do plano axial, contraste oral e venoso foi aplicado, e vocês observem a imagem em zoom no lado superior direito, o cólon, né? O cólon, e vocês observem umas pequenas projeções ali da parede do cólon. Então essas são as diverticulites, tá? Ou melhor, os divertículos, tá? Também vocês observam na imagem inferior à direita, é uma imagem histológica, tá? Nós podemos observar os defeitos da parede do cólon, ou seja, representados pelas setas azuis, o afastamento da musculatura, né? Formando então um divertículo, né? A mucosa ela se sobressai ali naquela estrutura e forma os sacos aquele, né? Os divertículos, né? Saculares, que a gente chama também, certo? Bom, outro exame interessante que vale a gente ressaltar é a colonoscopia, tá? Esse slide em particular ele tem um vídeo, tá? Onde eu mostro em sala de aula o médico Paulo Correia, né? Que é um médico proctologista, tá? E ele mostra os procedimentos de uma colonoscopia. Mas, como a gente tem ainda muitos slides de apresentação, eu vou passar esse vídeo, esse slide, e eu deixo a cargo de vocês procurarem na internet, tá? Vídeos que mostrem esses procedimentos, porque eles existem em sites como esse que vocês estão assistindo meu vídeo, sites do YouTube, por exemplo,
E então eles estão disponíveis aí para vocês darem uma olhada também, como que funciona em termos de curiosidade, né, para quem não trabalha ou tem interesse em trabalhar com esses procedimentos de colonoscopias, tá? Então eu vou passar ele. Em relação ao tratamento, tá, vamos predizer, imaginar que nós conseguiríamos fazer o diagnóstico de um paciente e aí, tá? Então o paciente ele foi diagnosticado ou a paciente com diverticulite, né? Ou seja, um processo inflamatório nos divertículos. E aí, que a gente faz? Né? Então o tratamento para um episódio inicial de diverticulite, vale destacar, é um manejo médico conservador, tá? Com descanso de intestino. O que é o descanso de intestino? Não ingerir nada pela boca, tá? Então o paciente ele fica em jejum, tá certo? E é aplicado antibióticos de largo espectro, né? Ou de amplo espectro, tá? O que é interessante também a gente destacar, que está em vermelho ali nesse slide, tá? Ataques agudos recorrentes, tá, de diverticulite, podem trazer complicações, tá? Essas complicações, ou seja, né, esses pequenos orifícios que se formam, esses saquinhos que se formam, eles estourarem, né? E formar ali processos inflamatórios, né, em toda a região do intestino, tá? E aí a gente tem as peritonites, tá? Também questões de abscessos, né? De fístulas, como eu já comentei, abscessos, como eu já comentei. E aí o paciente ele precisa de cirurgia, certo? Então, ataques recorrentes, o paciente precisa de cirurgia. Pacientes que recebem alta normalmente são orientados para o acompanhamento nutricional e dietas ricas em fibras, né, são as mais indicadas, porque existe uma evidência muito significativa de diminuição de reincidências, tá? Então, a dieta rica em fibra com bastante líquido, ela é bastante indicada após a alta dos pacientes, tá? Então, o que eu tinha para comentar com vocês em relação às diverticulites de maneira rápida, breve, era isso. E aí nós iniciamos na doença de Crohn, tá? Que é uma desordem inflamatória, tá? Do intestino. E ela tem esse nome, né? Por ser o sobrenome do médico que a descobriu, tá? O médico que a relatou. O que é interessante a gente destacar? Que a doença de Crohn, ela é uma doença que ela pode afetar qualquer área do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, tá? Então isso a gente tem que destacar e deixar bem claro para vocês. E aí a gente entra então na questão fisiopatológica, né, da doença de Crohn. Então o que é importante a gente entender de maneira bem resumida para vocês? Nós temos dentro do nosso aparelho digestivo, nós temos lá a nossa mucosa, né? E a nossa mucosa ela tem receptores, né? Células receptoras de superfície, tá? São células de defesa, né? Entre elas os macrófagos, células dendríticas, tá? Essas células elas têm função importante na proteção. Então, existem algumas proteínas envolvidas nesse processo de proteção, né? Dentre elas os receptores da família NOD, tá? E aí eu destaco ali bem no centro do slide, diz assim, proteínas NOD1, NOD2, tá? Essas proteínas elas foram descritas pelo departamento ou escola médica de medicina, né, de patologia de Michigan, nos Estados Unidos, em 2001, e foi associado essas proteínas à questão de alguns genes, tá?
dos genes esses que sofreram mutações, né, sofrem mutações lá no cromossomo 16, tá? E aí entra essa família NOD, aí na família de proteínas NOD, tá? Que são produzidas através desses genes aí, tá? Dos CARD15. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender é que existe uma mutação lá no CARD15 e o que acontece é um excesso de produção de receptores de defesa. Tá? Então, ao invés desse processo de defesa acontecer e parar, né, no momento que o processo de defesa ele já destruiu, vamos dizer assim, as bactérias, né? Ele acaba tendo uma resposta imunológica em excesso. Então, uma resposta exagerada, né? O que acaba agredindo o intestino, tá? Então, basicamente a fisiopatologia é essa, tá? A gente precisa destacar que existem algumas diferenças aí. Eu já trouxe para vocês, já comentei sobre as colites ulcerativas, né? Em aulas anteriores, principalmente aquelas imagens de pacientes colostomizados, vocês lembram? Não lembro se foi acho que acredito ter sido na semana passada, não sei se foi segunda ou terça, tá? Então, eu trouxe a questão dos pacientes colostomizados, né? E aí eu comentei sobre a colite ulcerativa. É um processo imunológico, eu havia comentado já, e ele está destacado ali no lado direito do slide. Tá? Existe então essas patologias que são muito próximas à colite ulcerativa e à doença de Crohn, só que a gente consegue distinguir elas. Tá? Então, destaco para vocês ali a doença de Crohn, tá? Que são lesões distribuídas no intestino, né? A imagem ela diz tudo, ela mostra isso, e logo abaixo ali mostra um processo inflamatório, né? Mas ele é representado por fissuras, né? Então o intestino ele apresenta fissuras, diferente da colite ulcerativa, tá? A colite ulcerativa, as lesões elas já são mais contínuas, tá? Normalmente inicia no reto e a parede é ulcerada, ao invés de apresentar fissuras, ela apresenta úlceras. Então essas são as características que diferem uma patologia da outra. Então, o que é interessante? Para ambas, o que pode acontecer é uma destruição dessa parede em excesso e uma comunicação do meio interno do intestino com o meio externo, tá? Então, que o meio externo que seria a cavidade peritoneal, né? A área peritoneal. Então, isso é interessantíssimo, porque aí nós temos os abscessos, se isso acontecer, tá? E é aí que é a complicação de ambas as doenças, tá? Na enterite regional, no caso a doença de Crohn, vale destacar algumas regiões que apresentam maior incidência, maior prevalência. Dentre elas, eu enlaço ali com menos de 5%, que não são tão frequentes, né? A região gastroduodenal, tá? Seguida do cólon descendente, que é cerca de 20% das prevalências, né? Acontecem ali. A região do ilho terminal, tá? E a região do ilho cólica ou do ilho ascendente, tá? São as duas regiões, ilho cólica ou ilho ascendente, tá? São as duas regiões mais afetadas, tá? São as incidências maiores, então, dessa desordem. Em relação aos sinais e sintomas, a gente já pode entender, né, alguma coisa. A gente sabe que as complicações podem trazer dor abdominal, né? O paciente também ele pode, como é um processo inflamatório, ele pode apresentar febre, ele pode, como nós estamos falando de intestino, ele pode apresentar diarreia.
isso tudo vai levar a uma má alimentação, né? A perda de peso é inevitável, até por uma questão de absorção também de nutrientes, tá? A questão da melena, que é o sangramento retal, tá? Isso é observado no vaso sanitário. A questão de massa abdominal, então a palpação física, no exame físico, né? A gente percebe massas abdominais, né? Há também a questão da desnutrição, como eu já falei, né? Que são os nutrientes, a má absorção de nutrientes, tá? Até por todo o quadro clínico, né? Que é instalado. Mas também existem manifestações extraintestinais. Tá? Essas manifestações extraintestinais elas estão relacionadas a problemas cutâneos, né, problemas de pele, problemas articulares, oculares e problemas de estômago. Alguns exames já são relatados na literatura, exames por imagem, né, exames por imagem, exames proctocológicos, né, são feitos por imagem através das endoscopias, né? A coloscopia, no caso. E esses exames eles podem apresentar sinais positivos para esse tipo de afecção, tá? Que são os processos inflamatórios na mucosa da parede intestinal, tá? E também exames por raio-x contrastados, as tomografias, né, ultrassonografia já é um pouco mais complicado, em fases mais avançadas já é mais fácil de diagnosticar, mas em fases menos avançadas as tomografias elas são mais eficazes. As ressonâncias magnéticas também de alta resolução, como está destacando ali, como eu já falei, né, os exames proctocológicos que dentre eles englobam a colonoscopia e os exames laboratoriais, tá? Exames de hematócritos, tá? São parâmetros laboratoriais que indicam aí um percentual de células vermelhas, né, em excesso, ou seja, células de defesa, tá? Acredito que em relação aos exames, esses são os fundamentais, tá? Em relação às de nutrições, né, a gente pode também dentro dos exames laboratoriais estar detectando alguma coisa em relação aos problemas de falta de vitaminas, né, como por exemplo vitamina B12, né, o ácido fólico, ferro, né. Então também excessos de desidratação, né, porque o intestino ele retém bastante líquido e o excesso de desidratação pode também estar representando aí como sinais clínicos, tá? Então, existem alguns índices para a gente conseguir diferenciar os índices, né, os níveis de atividade da doença de Crohn. E aí é importante a gente destacar alguns, tá? Então, existem algumas quantificações em relação ao número de evacuações, né? E essas evacuações mais líquidas, assim. Então, a gente questiona o paciente em relação a isso, né? E existe também a questão da dor abdominal, que é questionada, tá? E aí o paciente faz um autorrelato. Também as sensações de bem-estar, né? Como que o paciente se sente em escala Likert, né? De 0 a 4. Também número de complicações, que são as extraintestinais, como eu já comentei com vocês no slide anterior. E aí a gente vai somando o número de complicações, tá? O uso de medicamentos que estão relacionados à diarreia, tá? Então também são fatores que são considerados para se quantificar o índice de atividade da doença. A massa abdominal, como eu comentei no exame físico para vocês, se ela é presente ou não, se é questionável ou não, tá? A presença dela ou não. Em relação aos hematócritos, né? E aí existe uma formulazinha que é aplicada, o que se é esperado, né, ou típico de hematócritos e o que se encontra atualmente, tá? Em relação ao exame laboratorial.
e também existe uma fórmula em relação ao peso, tá? O que é interessante, cada um desses itens que foram marcados ali pelas setas, eles são multiplicados, se vocês observarem bem ao lado direito da tela, multiplicado por algum número. Cada item desse tem um peso, né? E aí é multiplicado e faz a soma do total de pontos que esse paciente somou, né? Então, de acordo com a quantidade de pontos, a gente consegue classificar a doença de Crohn no seu nível de atividade. Isso aqui é um protocolo mais específico, né, para se diagnosticar o nível de intensidade, né, ou o nível de atividade da doença de Crohn, que eu trago para você só com termos de curiosidade, tá? Então, como que funciona o tratamento? Basicamente, o tratamento ele é voltado para a contenção do processo inflamatório. Então, o que é isso? É aliviar os sinais e sintomas, tá? E também as recidivas. E esse tratamento ele tem uma base nutricional muito importante, tá? Muito importante. E na fase aguda é necessário administrar também corticoides, tá? Então, nutricional, né, a questão de nutrição com aplicação de corticoides para diminuir o processo inflamatório, tá? Se o paciente ele não responde ao tratamento, aí sim são indicados, né, dentro do quadro clínico do paciente, a administração de drogas imunossupressoras, tá? E aí vai de acordo com o protocolo médico e para determinar o tempo, né, e o prognóstico do paciente também, tá? As intervenções cirúrgicas elas ficam só reservadas para quadros graves, tá? Então não é tão comum assim, tá? A gente ter intervenção cirúrgica, são para quadros graves mesmo, né? Problemas crônicos, como por exemplo obstrução intestinal, tá? Doença perianal, né? Hemorragias, fístulas, né? Comunicações entre órgãos, enfim. Tá? São para quadros mais graves mesmo. Não é tão comum, tá? Mas pode acontecer. Então a gente precisa educar esses pacientes, tá? Então algumas medidas a gente precisa colocar para eles, tá? Então aqueles pacientes que fumam precisam deixar de fumar. O paciente ele precisa praticar exercício físico, ele precisa controlar o peso. A consulta com o nutricionista é fundamental, elementar, tá? Os pacientes eles também precisam estar constantemente verificando o aspecto de suas fezes, tá? E aí a gente orienta o paciente que qualquer diferença de aspecto de fezes, sinal de sangue, alterações sem justificativa de hábitos intestinais, sempre marcar uma consulta com o médico, tá? Em relação aos aspectos nutricionais, nós temos algumas características que são fundamentais a gente ressaltar. Isso aqui eu trago de um artigo, tá, científico que fez uma meta-análise, enfim, ele investigou diversos outros artigos para colocar algumas situações em relação aos hábitos alimentares. Então, existe um cálculo energético adequado, tá, principalmente para controle de peso, tá? Então, existe um cálculo energético adequado. A fórmula é aquela formulazinha que vocês estão vendo bem na parte superior ali, tá? Eu não vou me apegar muito a esse gasto energético, a questão do gasto energético, que são coisas mais específicas da nutrição. Mas eu trago para vocês essa tabela de artigo para ressaltar, né, ou realçar a importância da nutrição. Então existe todo um balanço da nutrição por parte de proteínas, né, como vocês podem observar ali na segunda linha do gráfico da tabela, que é em relação à quantidade de proteína, em relação à quantidade de lipídios, né, de gorduras, quanto que tem que abranger, eu já comentei com isso em outras situações em aula com vocês, né, o quanto que tem que abranger de percentual de caloria
a questão dos lipídios, a questão dos carboidratos, né? Então, como por exemplo, evitar, né, isentar a lactose, tá? É uma medida necessária, tá? Então, dentre outras medidas, como por exemplo, eu comentei já anteriormente nessa apresentação, em relação à dieta rica em fibras, né? A ingesta de águas, enfim, existe questões de fases de remissão também. Também outros detalhes em relação a alimentos que não fermentam no estômago, tá? O que se deve evitar, e aí trago essa lista aí para vocês, tá? Em relação aos alguns nutrientes específicos que são necessários, como por exemplo a glutamina, a arginina associada à glutamina, que são aminoácidos, né? E a glutamina é um suplemento, né, específico alimentar que abrange um amplo espectro de aminoácidos, e aí tem uma indicação de quantidade de ingesta diária. Tá? Em relação ao ômega 3, que eu já comentei em outras situações com vocês também, existe uma contribuição do ômega 3 para a diminuição de processos inflamatórios. Tá? Em relação à arginina também, como está apresentando ali, ela tem uma resposta imunológica muito boa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a glutamina ela é usada em processos onde existe um amplo espectro, né, de queimadura de pele, por exemplo, né, pacientes queimados é muito utilizado, né, para melhorar o processo imunológico e processo de cicatrização também. Tá? Então, alguns suplementos, né, específicos, nutrientes específicos, eles são importantes, tá, pessoal? São importantes e por isso eu trago essa apresentação de um artigo, porque é para ressaltar a importância da nutrição para os pacientes que têm esse tipo de problema, tá? Doença de Crohn, certo? E aí nós caímos para o segundo tema. Então nós temos ali uma paciente idosa que interna em uma unidade com dor abdominal intensa. Mesmo após anestesia, relata constipação e parada da eliminação de flatos, tá? De gases. Após 2 dias de internada, né, a paciente evolui com anorexia, constipação, dor abdominal e piora da distensão abdominal. Diante de tais relatos, qual o possível diagnóstico da paciente? Então, quando a paciente ou o paciente tem dor abdominal intensa, tá? Mesmo após analgesia, quando o paciente relata constipação, né, parada de eliminação de flatos, não é tão significativo assim, tá? Mas quando relata constipação, né, e esse quadro ele evolui 2 dias, tá, com quadro de anorexia, né, e segue com dor abdominal, e segue com constipação, e aí a gente começa a observar já a distensão abdominal, é muito indicativo de obstrução intestinal, tá, pessoal? Então, mas o que é obstrução intestinal? A obstrução intestinal já está definida ali, né, na área verde, é um impedimento patológico do fluxo, né, do conteúdo intestinal. E esse impedimento ele pode ser parcial ou completo, tá? Impedimento parcial ou completo do fluxo. Nós temos 2 grupos, né, de obstrução. A obstrução mecânica, que é o que a gente vai estudar hoje, que nós temos ali a aderência, a invaginação e o vulvo, ou obstrução reflexa, que é o ilho paralítico, né, a paralisia do ilho, como eu já comentei com vocês, principalmente em cirurgias abdominais, tá? Isso acontece. Em relação aos tipos de obstrução intestinal, então, nós temos ali as mecânicas, né? A aderência, que é o colabamento entre um intestino e o outro, tá? Que pode provocar paralisia do intestino e, como consequência, a obstrução. Nós temos a invaginação, que é
destacada na imagem do centro. A gente pode dizer que é uma sobreposição, né, do intestino, da mucosa do intestino sobre a própria mucosa. Também temos o vulvo, que é quando o intestino roda sobre si mesmo, né, e a luz intestinal ela fica obstruída, tanto proximal quanto distal. E aí ali embaixo nós temos o ilho paralítico, né, que é a paralisia do movimento devido ao traumatismo, né, devido ao traumatismo. Então o ilho paralítico ele pode ser uma consequência da cirurgia abdominal, como eu já falei, e essa paralisia ela pode durar de 12 a 36 horas. Isso acontece, pessoal, acontece bastante após a cirurgia abdominal, tá? Então vale destacar essa questão aí. Também pode ocorrer após lesões ou traumas, como eu comentei, né, lesões vertebrais e também cirurgias renais. Alguns fatores de risco, então, para paralisia, nós temos as cirurgias abdominais, como foi comentado, ou pélvica, né, as renais. Nós temos as hérnias, né, de paredes abdominais, né, hérnias estranguladas podem provocar paralisia, né, isso é fato. E nós já abordamos o tema hérnia. A obstipação crônica, né, que são defecações pouco frequentes, né, quem tem dificuldade de ir aos pés, né, com maior frequência. As questões dos cálculos, né, de vesícula biliar, né, as colicistias, que nós vamos ver mais para frente no decorrer do semestre. Doenças inflamatórias intestinais, como as que nós já acabamos de ver nesse vídeo aula. As doenças diverticulares, como a gente também acabou de ver, as diverticulites, né? E ingestão de corpos estranhos, né? Que é o menos comum, mas que pode acontecer também. Tá? Existem alguns sinais e sintomas, né? Como eu já comentei, foi o case, né? O nosso case, a dor abdominal, vômitos, a obstipação, né? A constipação, ou seja, a paciente não deixa de ir aos pés ou parcial ou total. A ausculta do abdômen, os ruídos intestinais eles estão aumentados, a gente escuta um maior ruído, né, do intestino, né, de movimentos, né. A palpação à dor, existe a massa também, a palpação física, né, o exame físico, e o toque renal, né, o proctologista faz também. O toque renal, desculpa, o toque retal, né? O toque retal ele pode evidenciar a impactação fecal, né? O bolo fecal mais impactado, tá? Porque justamente existe uma obstrução, então esse bolo fecal ele fica contido ali na região retal e ele fica mais impactado, certo? Em relação à obstrução do intestino, existem alguns efeitos fisiológicos que é importante destacar. Tá? Então, nós temos como resultado de uma obstrução, repetindo, uma distensão abdominal, uma retenção de líquidos, né? Porque a absorção ela fica prejudicada, né? Ela fica reduzida. Nós temos um estímulo de secreção gástrica, né, um retorno, né, de secreção gástrica. Isso também é bastante relatado, né, como um sinal. E as consequências desses efeitos fisiológicos são desidratação, né, uma acidose devido à perda de água, né, e de sólido, e também perdas hídricas agudas, né, o que pode levar ao choque hipovolêmico. Certo? E aí eu trago para vocês essa questão mais específica, né, da obstrução do intestino delgado. Lembra que eu comentei com vocês lá do giro do intestino, né, no processo de formação, no início desse vídeo aula?
Então, existe um giro do intestino lá quando a gente investigou a parte da embriologia, né? E esse giro ele é um giro no sentido anti-horário, tá? É um giro que precisa acontecer no sentido anti-horário. E o que acontece em alguns casos de obstrução do intestino delgado, na forma, né, obstrução mecânica na forma vulvo, é que esse giro, ao invés dele acontecer lá quando nós estamos em processo de formação no sentido anti-horário, ele acontece no sentido horário. E o intestino ele fica preso por aquela banda que vocês enxergam bem ao lado da imagem esquerda ali, banda de Lang, né? Ela prende o intestino, ele fica preso por aquela banda, né, que é conectada à parede torácica, ela fica presa ali. E aí a gente pode observar o sécum com o intestino delgado todo enrolado ali, né? Todo enrolado, tá? Então, todo retorcido, girado ali, tá? Então, o que a gente observa? Tá ali a banda, né? E o que a gente observa nos exames de raio-x, né? Os exames radiológicos? Nós enxergamos exatamente esse giro através de uma radiologia por contraste, tá? A gente observa ali o estômago, né, a região bem branca ali, que é apresentada no lado direito da radiologia, do exame radiológico. A gente observa ali o estômago, né, cheio de bário, né, cheio de contraste. Existe também o aspecto do intestino delgado ali, uma região, um aspecto que apresenta um sinal de saca-rolha, né? Eu coloquei um saca-rolha para frisar bem esse sinal, tá? Então, através do exame de raio-x, a gente consegue detectar esse tipo de obstrução intestinal em vulvo, tá? Outro destaque também que é interessante é que o posicionamento do intestino delgado ele está ao lado direito da coluna vertebral, certo? Existe a sobreposição lá em relação à coluna, tá? E ele está ao lado direito, quando que o intestino delgado ele deveria estar, principalmente essa região, deveria estar ao lado esquerdo da coluna vertebral, tá? Observando a imagem invertida, certo? Em relação ao tratamento, se possível, descompressão no intestino através de uma sonda nasogástrica. Né? Ora, se eu tenho um intestino que está obstruído, fazer uma descompressão do intestino através de uma sonda é interessante. Tá? Terapia endovenosa, principalmente para repor eletrólitos, em relação à hipovolemia, né, como eu comentei com vocês, que são os quadros mais intensos das obstruções, e a cirurgia. Tá? Em algumas situações, a laparoscopia ela é indicada. Tá? E em alguns casos, né, de grandes distensões abdominais, ela é contraindicada. Tá? Então, a cirurgia aberta seria a mais indicada em casos de grandes distensões abdominais, tá? Em fases mais avançadas de obstrução, podemos dizer assim. Tá? Então, em relação ao tratamento, seriam esses, né, os pontos de descompressão do intestino, a terapia para repor eletrólitos e cirurgia. E em relação à obstrução do intestino grosso, existem algumas causas, né, e fatores de risco. Algumas causas estariam relacionadas, fatores de riscos, aos problemas de cânceres, né, os carcinomas. Em relação às diverticulites, como foi comentado antes de vídeo aula, distúrbios intestinais inflamatórios, também já foi comentado, e alguns tumores também benignos. Tá? Lembrando que o carcinoma ele vem de
de tecido epitelial, certo? Carcinoma é um sufixo maligno de tecido epitelial, tá? Outra observação importante, os tumores respondem, pela maioria dos casos, de obstrução intestinal. Tá? Então, na maioria dos casos, a obstrução intestinal ela é provocada por tumor. Tá? E aí a gente finaliza esse vídeo aula apresentando os sinais e sintomas. Tá? Difere dos sinais e sintomas anteriores, essas obstruções, pois os sinais e sintomas eles progridem com lentidão. Tá? Então a constipação ela pode ser o único sintoma por alguns dias, tá? E nessas relações de carcinoma, tá, pessoal? E posteriormente o que pode acontecer é um abdômen distendido, como em todas as outras situações, e dor em cólica de baixo ventre e vômitos fecaloides, tá? Ou seja, um refluxo mesmo, uma regurgitação de de todo o material intestinal, tá? O tratamento, como na maioria dos casos, é a retirada cirúrgica, né, do tumor, com a formação de colostomia, tá? Então, o paciente ele passa a ser um paciente colostomizado, certo? E a gente finaliza então esse vídeo aula que foi bem extenso, eu sei, foram diversos conteúdos abordados aqui em relação ao sistema digestivo e eu deixo para vocês o meu abraço. Qualquer coisa entre em contato, podemos falar pelos nossos canais de comunicação e o meu abraço e até breve.